Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Leremos o verso de número 4. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, verso de número 4. O altar está gostoso, né? Não tá mesmo? Uma sensação gostosa, rapaz. Uma oferta fervorosa, uma intercessão poderosa, um louvor agradável. Nós estamos prometendo ao Senhor que o ano que vem nós vamos criar essa cultura de oração. Você fará parte disso. Nós, quando pisarmos na igreja, vamos sentir algo diferente. Se prepare. Você vai sentir já o céu te abraçando aqui. Nós já estamos experimentando isso. Está escrito assim em Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude, diga comigo, plenitude. Diga bem forte, plenitude. Terceira vez para gravar essa palavra, plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Amém? A primeira parte dessa mensagem, ela é um pouco mais cansativa, mas ela é extremamente necessária, porque ela vai ser a plataforma, vai ser a construção da plataforma para você entender o poder do nascimento de Jesus. Quando Paulo usa a expressão que o Filho de Deus foi enviado na plenitude dos tempos, ele está querendo declarar que aqui na terra tudo, absolutamente tudo, estava preparado para a vinda de Jesus Cristo. O eterno Deus havia caminhado de gerações em gerações, permitindo com que impérios assumissem o mundo da época para favorecer o Cristo. Perceba, sempre quando estudei desde a minha adolescência, eu tinha uma indagação. Se Cristo é um Deus encarnado, eu entendo que se alguém o envia para a terra, ele deveria funcionar desde a sua infância. Eu reconheço que ele deveria operar desde a sua adolescência. Eu entendo que seria desperdício se ele não realizasse os seus milagres desde a sua juventude. Mas o Deus, que tem uma mente infinitamente superior à nossa, escolheu esconder o seu filho durante 30 anos no anonimato, para que ele vivesse a sua humanidade, a fim de que o liberasse apenas por 3 anos e meio. Sinceramente, se há um Deus entre nós, eu acredito que seria desperdício permitir com que ele funcione por 3 anos. Deveria funcionar os 33 anos, desde a sua infância. Mas Deus, ele é tão paciente, que ele entende que ele pode oferecer apenas 3 anos e meio para o seu filho, e ele conseguirá cumprir o propósito. Porque o seu filho terá um tempo limitado, mas ele, enquanto pai, preparou durante toda a história, de geração em geração, uma plataforma para que em 3 anos o seu filho conseguisse cumprir absolutamente tudo. Aleluia. E eu quero explicar um pouco de como Deus trabalhou. Se você conferir a visão de Daniel, que na verdade é a interpretação do sonho de Nabucodonosor, você verá uma estátua. Nabucodonosor era um rei que governava a Babilônia, era a nação que liderava o mundo daquela época. Este se tornou tão embebecido de vaidade que acreditava ser o próprio Deus da terra, ao ponto que ele teve um sonho onde ele viu uma estátua, e essa estátua era composta por diversos minérios. Cada parte do corpo dessa estátua era composto por um minério, ao ponto que este Nabucodonosor estava perturbado e convocou todos os magos, mestres, sábios, feiticeiros, para desvendar o seu sonho, e nenhum deles conseguiu, até que foi sinalizado que havia um homem que veio de Jerusalém, um jovem especial, o nome dele era Daniel, que tinha capacidade de interpretar esse sonho. Daniel orou a Deus e recebeu esta revelação, e Daniel declarou que a cabeça daquela estátua representava o governo de Nabucodonosor, mas cada parte do corpo dessa estátua representava
um império que ainda viria sobre a terra. Portanto, nessa sequência, nós tínhamos o império da Babilônia, o império medo-persa, o império grego e o império romano, fechando até os pés esta sequência de reinados que dominariam o mundo da época. Mas Daniel não para por aí. Ele declara que ele viu uma pedra que se deslocava da montanha sem intervenção de uma humana. Isso é, ninguém foi lá e cortou a pedra, ela se desloca sobrenaturalmente. E esta pedra atinge os pés dessa estátua e derruba, quebrando em pedaços. E esta pedra, depois de derrubar esta estátua, que na verdade são os governos que assumiriam o mundo, esta pedra começa a crescer, começa a se expandir, e ela domina toda a terra. E esta pedra apontaria para Cristo, o governo do justo, aleluia, que viria do alto, sem intervenção de uma humana, sobrenaturalmente ele nasceria na terra, e ele confrontaria todos os governos da terra, e chegaria o dia, aleluia, em que ele governaria o mundo para sempre. Eu quero declarar que o reino de Deus, ele é parcial, mas já funciona. Aleluia. O reino do céu será pleno quando Cristo vier para dominar a terra e reger as nações, e Ele contará com você. Mas eu não posso dizer que esse reino já não existe. O próprio Cristo declarou: o reino está em vocês. Eu quero declarar que você não está na cidade de Limeira, você está no reino dos céus, que está plantado na cidade de Limeira. É por isso que você não pode viver na cultura desse mundo, porque a cultura que governa-nos é a cultura do reino dos céus. Então, onde está sujo, a gente limpa. Onde está desorganizado, a gente organiza. Onde tem trevas, nós colocamos luz. Onde há injustiça, nós praticamos a justiça. Nós somos uma contracultura. Nós representamos o governo de Cristo na terra. Quando você entende isso, dê uma glória ao Senhor. Percebam. O que Deus estava dando para Daniel era um spoiler daquilo que viria. Deus estava declarando através daquela estátua, daquela visão, daquele sonho: você revele a todos que virão que hoje o mundo é governado pela Babilônia, mas haverá outros governos até o meu filho vir. Rafael, cada governo que assume o domínio do mundo da época causa violência, catástrofes, tragédia. Mas ainda assim você consegue dizer que Deus está no controle? Eu preciso avisá-lo. Deus tem o controle do caos. Sempre teve. Deus sempre teve o controle do caos. A terra está sem forma e vazia. O Espírito Santo está pairando sobre ela, porque Ele está preparando o ambiente para que o eterno Deus grite: haja. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Você pode ter vivido caos esse ano todo, você pode ter vivido tribulação esse ano todo, mas eu tenho certeza que quem esteve ligado com o Senhor percebeu o Espírito Santo pairando dia após dia. Você saía de casa e encontrava caos, mas no meio do caos, Reinaldo, o Espírito Santo arrepiava a pele. Era Ele que estava declarando: só espere o tempo passar, porque no meio do caos eu estou preparando o ambiente para gerar, para criar, para trazer coisas novas. Deus tem controle até do caos. Ele por vezes libera o caos, porque o caos trabalhará a seu favor. Ô Herbert, é desagradável lidar com o caos. Cauê, não é bom. Mas Deus é capaz de usar o caos para empurrar-nos para o seu propósito. Deus nos empurra para o propósito. Olha para mim. O Império Babilônico perde força. O Medo-Persa assume o mundo da época. O famoso Império Grego domina, suplantando o Império Medo-Persa. E o Império Grego, desta vez, quer construir o que é chamada helenização. A helenização é uma proposta de difundir a cultura grega, sua forma de pensar,
inclusive seu idioma. Eles alcançaram êxito, porque o Império Romano assumirá o mundo da época, mas não conseguirá suplantar a força grega. O idioma continuará, ao ponto que a cultura romana estará misturada com a cultura grega, será a cultura greco-romana. Podemos perguntar como é possível que o Império Grego, debaixo de violência, assumindo o mundo da época, destruindo nações e tomando conta de cada uma delas, como é que pode Deus estar nesse cenário? Perceba. Deus vai utilizar do Império Grego, liberando, e embora eles estejam promovendo caos, ao mesmo tempo, eles estarão construindo um cenário extremamente poderoso, para que Cristo, com 3 anos e meio, consiga pregar o Evangelho. Praticamente todo o Novo Testamento é escrito em grego. Se é praticamente escrito em grego, significa que a casa onde Jesus mora, em Nazaré, não é uma casa aleatória. Por mais que Nazaré, a favela da Galileia, pequenina demais, ela ficava exatamente entre a rota dos mercadores. Perceba que Tiago, o irmão de Jesus, que nasceu na mesma casa, ele escreve a sua carta com o grego mais polido do Novo Testamento. Significa que você pode até desconsiderar Jesus dizendo, ele é Deus, tem o poder sobre todos os idiomas, mas ele teve que aprender. Olhe para mim, Jesus mesmo sendo Deus precisou aprender. A carta aos Hebreus vai dizer o seguinte, ele mesmo sendo filho, aprendeu a obediência através do sofrimento. Como pode um Deus dentro da carne de um homem, precisar este homem passar pelo sofrimento para aprender a obedecer? Estou falando de Jesus. Se Jesus precisou aprender a obedecer, sendo que ele é a fidelidade personificada, como é que pode ele também precisar aprender algumas coisas? O seu irmão aprendeu o grego mais polido, é o irmão de idade mais aproximada. Significa que a rota de mercadores e comerciantes são aqueles que precisam aprender o idioma da melhor forma possível para poder vender a sua mercadoria, passavam em Nazaré e ensinavam a casa de José e de Maria. Aleluia. Por isso, quando o Império Grego assume o mundo da época e faz com que haja apenas ou praticamente um idioma nas principais nações, Deus está permitindo para que, quando Cristo chegar, ele pregue exatamente nas regiões portuárias, para que ao ministrar o Evangelho em grego, as pessoas ouçam e levem este Evangelho em grego para a Ásia Menor, para a África, para a Europa, para tantos outros lugares, e o Evangelho cresceria de forma rápida e assustadora, porque Deus havia em gerações anteriores preparado o cenário para enviar o seu Filho na plenitude dos tempos. Tem alguém que está entendendo até aqui? Dê um glória a Deus. A forma de pensar, a busca pela verdade, que é inerente à cultura grega, também facilitou Cristo. Quando Cristo declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esta é uma resposta aos gregos, declarando, se vocês de fato buscam em sua cultura uma verdade, eu quero dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A busca pela verdade de forma incessante dos gregos iria facilitar a pregação do Evangelho, porque o Evangelho tem a ver com conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, mesmo com o caos que o Império Romano está difundindo em todo o mundo da época, Deus está acima do caos. Aleluia. Só dando corda para que quando o seu filho chegar, em 3 anos e meio, ele consiga mudar o mundo inteiro. Oh, aleluia. O Império Romano assume o mundo da época. E o Império Romano quer desenvolver um livre comércio, onde a sua dominação impera. Para realizar esse livre comércio, eles precisam conectar os continentes, nações e cidades. Então eles abrem estradas em meio a florestas. Eles constroem portos
eles ligam cidades, ligam nações, de forma que, quando Cristo pregar em Jerusalém, que por ser um lugar onde havia bastante riqueza, atraiu o mundo da época, era somente pregar esse evangelho ali, atingir o coração como o coração do Simão Cirineu, que veio de longe, de outro continente, mas esse homem levaria esse evangelho em grego, de forma rápida, porque existem portos, estradas, todos construídos pelo Império Romano, e isso faria, olha que coisa linda, que o evangelho chegasse de forma poderosa em alguns lugares, ao ponto, Aline, que quando alguns missionários chegam em cidades específicas em outro continente, como Paulo, por exemplo, muitas vezes, o evangelho já está dominando a cidade, e Paulo declara, como é que esse evangelho chegou aí? Chegou porque alguém ouviu Jesus, ou alguém ouviu algum dos discípulos, e este evangelho viajou pelos mares, e conseguiu atingir nações, cidades e casas. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Significa dizer que se a sucessão dos reinos representado na estátua está terminando, a pedra está perto de chegar, a rocha está próxima de se deslocar. Quanto mais vai descendo aos pés da estátua, mais, Eric, a certeza de que alguém nascerá sem intervenção de uma humana. Aleluia. O Império Romano está dominando o mundo da época. Eu quero que você dê um olhar agora em Roma. Como o trono fica em Roma, nós temos um problema acontecendo nessa cidade. Ela é a capital do império. Ela é uma república ainda. Mas de tantos escravos que foram importados, não tem mais trabalho para os cidadãos. Os donos de lavoura formam partidos e agora querem destruir a força da república. Há uma disputa de escravos, uma disputa de cidadãos, há uma guerra civil instaurada. Uma ideia que se surge é construir algo chamado de triunvirato. É uma palavra esquisita, mas muito importante na história. 3 generais, cada um deles recebeu um pedaço de terra e precisava dominar e ampliar as suas fronteiras, conquistando mais territórios. Esses generais, eles confrontam-se entre si, até que Otávio César Augusto, domina tudo. Este homem chega em Roma e é consagrado como um imperador, fazendo de Roma um império. Perceba como isso é importante. Se agora tem um imperador, ele comanda, ele determina, ele dá voz, ele dá regra, mas ele tem um problema pela frente. Ele tem uma guerra civil instaurada, então ele cria o fenômeno chamado e conhecido até hoje como pão e circo. Alguém já ouviu falar sobre esse fenômeno? Levanta a sua mão. Reinaldo. Fenômeno pão e circo, o que é? Ele constrói estádios, coliseus, é nessa época que os estádios foram construídos. E eles, diante de uma sociedade cruel e perversa, fornece disputas que levam até a morte, entre animais, entre homens e animais. Enquanto aquelas pessoas que estão passando fome, invadem os estádios e enchem, fazendo uma massa populosa naquele lugar, este imperador fornece pão de graça. Se há uma multidão que ficava focada em construir uma guerra civil, mas agora está entretida e distraída em conferir um espetáculo, está conferindo algo que satisfaz a sua carne, está sendo alimentado ainda pelo imperador, logo ele terá tempo para fazer o que quiser. Então ele distrai a massa e ele começa o seu trabalho, criando a previdência social para que todo soldado que ingressasse nas fileiras do exército de Roma tivesse o seu futuro garantido. Ele constrói as legiões de soldados que teriam total autonomia quando tomasse conta de uma nação. Ele poderia tirar e mudar a moeda vigente, a bandeira do lugar. No entanto que Gadara era uma dessas cidades. Essa Gadara tinha como um estandarte o porco do mato, o javali, e havia mudado até a moeda vigente, porque Roma havia suplantado o lugar. Olha que coisa interessante. Esse imperador, ele tem sucesso, e com 5 anos de gestão,
ele é elevado ao nível de Augusto. Diga comigo, Augusto. Ele é agora uma espécie de Deus na terra. O respeitam como tal. E ele, embebecido de vaidade, abre o seu coração para Satanás entrar. E a partir do coração deste imperador, Satanás vai começar a difundir a sua cultura de trevas. Os demônios passarão a funcionar através da pele do Império Romano. Este imperador declara: eu quero construir a Pax Romana. O que ele está dizendo é: se o mundo está debaixo do meu controle, eu quero pacificação total. Mas é uma pacificação mentirosa, porque ele quer pacificar através da violência. Onde houver um rebelde, onde houver um revolucionário, onde houver alguém que confronte as minhas ideologias, deve ser assassinado brutalmente. Perceba que Flávio José vai dizer que durante a vida de Jesus, houveram cerca de 200.000 crucificações em Jerusalém. 200.000 crucificações é dizer que a forma com que esse imperador usava para mostrar o seu poder e implantar essa paz mentirosa, era através de morte cruel. Eles abusavam de mulheres, eles arrastavam crianças pelas ruas, mas eles fizeram um conluio com os religiosos de Jerusalém. O templo consagrado ao Senhor, o lugar onde ele estava construído, não se podia ter, Mauro, nem outro tipo de ave, senão a pomba ou a rolinha. Mas estes homens pervertem aquele lugar e constroem uma torre chamada Antônia, colado no templo, que dava acesso subterrâneo ao templo, onde os soldados ficavam e praticavam orgias, onde as roupas dos sacerdotes foram arrancadas das mãos dos sacerdotes e colocadas nas mãos dos soldados. Os soldados faziam o que queriam no templo. Herodes, por pura vaidade, destruiu a planta original que Deus deu a Davi, a planta que Deus deu para reformar e reconstruir o templo que Deus deu a Ciro, e ele mudou absolutamente tudo, colocou placas de ouro na entrada para dizer que ele dominava o lugar. Herbert, sempre quando o império chega, ele vai onde está a riqueza, e normalmente a riqueza está dentro do templo. As maiores riquezas sempre estavam dentro dos templos das nações, mas quando chegam no templo de Jerusalém, eles puderam reformar tudo por fora, mas quando acessaram o lugar santíssimo, para encontrar o mais precioso, que é a arca do Senhor, Deus já havia tirado a arca de lá e colocado no céu de volta, porque essa arca virá dentro de Jesus. O que Deus estava dizendo é: surpresa, não tem nada aqui para vocês, eu cheguei antes e levei embora. Eu quero declarar que por mais que você tenha se surpreendido com o caos que se instala, Deus já está na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, para que quando você chegue, você entenda: tem um dono esse lugar. Eu é que te autorizarei fazer algumas coisas para cumprir o meu propósito, mas tem um dono nesse lugar. Tem um dono nesse lugar. Por pura vaidade, ele reconstrói o templo, mas não tem poder sobre a arca, porque a arca iria para dentro de Jesus. Isso é muito lindo. Guarde isso no seu coração. Esse Otávio Augusto, liderando essa Pax Romana, está construindo caos, destruição, violência. Ele acredita que é um Deus da terra. Deus está permitindo tudo, porque Paulo descobriu um segredo. Deus enviou o seu Filho na plenitude dos tempos. Plenitude é dizer: Lucas, eu organizei tudo para você chegar, meu filho. Uragaiaci. Você não precisa de uma casa para nascer, porque eu preparei o mundo para a sua chegada. Estou sentindo a graça do Senhor. Você não precisa de um quarto enfeitado para nascer, porque eu preparei toda a história para você nascer. Quando olhamos para a manjedoura, a ideia que se dá é que um pai despreparado permitiu seu filho nascer num lugar qualquer, mas Deus é mais do que isso. Deus não quer só te dar um lugar, Deus quer construir todo o cenário. Eu preciso dizer mais uma vez: Deus está tirando gente de nação, Deus está mudando planos de empresas multinacionais só para te favorecer.
Oh, eu estou sentindo a presença do Senhor. Deus está me mandando declarar: eu estou tirando líderes poderosos de outros continentes. Eu estou colocando desejo para trazer para essa nação, só para favorecer alguém desta igreja. Deus está declarando: eu sou capaz de mudar príncipes, reis. Eu sou capaz de mudar governadores. Eu sou capaz de trocar empresas de lugar para poder favorecer. Se eu liberei uma palavra para você, se prepare. Esta palavra está viajando no tempo. Está chegando a hora. Eu estou preparando tudo no meio do caos. A Pax Romana está sendo implantada, e eles não trabalham a causa, trabalham o efeito. Quando dominaram Gadara, Gadara é uma cidade que faz parte de um cordão de 10 cidades chamada Decápolis. Gadara e Decápolis ficavam entre duas potências, Síria e Egito. Essas potências se degladiavam, se encontravam em Gadara, em Decápolis. Decápolis nunca conheceu a paz, nunca, porque sempre que ela se reconstruía, era destruída pelas guerras entre as duas potências. Mas quando o Império Romano chega lá, domina Gadara, eles encontram alguém, 2 jovens, que serão chamados de gadarenos, que destroem a cidade toda. Eles não querem trabalhar, Dani, a causa. Eles querem aplacar o efeito. É uma paz falsa. É uma paz sem amor. É uma paz que só vê o problema, mas não vê a motivação dele. Então arrastam os rapazes para fora da cidade, arrancam suas roupas, prendem-nos por mãos e pés e deixam em cima de um sepulcro, para que não tenham nem que enterrar. Mas quando Jesus vier à terra, Jesus olhará para os seus discípulos e dirá: passemos para outra parte. Aleluia. Os discípulos olham uns para os outros e declaram: mas aquela região é inóspita, aquela região não é tão querida. Mas Jesus está dizendo: eu não pedi opinião, nós iremos para outra parte. No meio da jornada, Juca, Satanás bate na água, enche o barco. Satanás manda vento, tenta tirar a rota, e Jesus está dormindo no barco, porque Jesus está dizendo: o meu reino é maior do que o império. O meu reino de luz é maior do que o império das trevas. Vocês podem tentar mudar a rota, vocês podem tentar interromper a viagem. Acalma-te vento, aquieta-te mar, porque eu estou indo para Gadara, e eu vou implantar o reino dos céus, quer vocês queiram ou não. Quando Jesus pisa em Gadara, você já assistiu aqueles filmes? Parece só ficção, mas tem princípios espirituais. Por exemplo, Stranger Things. Eu não sei falar inglês. Opa. Você manja, hein? Qual é o seu nome? Lívia? Não sei se você tinha que ter assistido, mas... Aleluia. Aleluia. Então olha para mim. Filhinha. Tem um ser das trevas, que se você atinge um, todos sentem. Sim ou não? Sim ou não? Agora o pessoal está com medo de falar que assistiu. Aleluia. Você atinge um, sente todos, porque são interligados, é uma mente interligada. Isso aqui não é doutrina, mas pelos princípios, pelos episódios do Evangelho, me parece que os demônios são assim. Porque no princípio espiritual, Jesus é cabeça, ele pensa, eu penso. Ele sente, eu sinto. Ele age, eu ajo. Ele quer, eu quero. Aleluia. Mas o outro lado do mundo espiritual da maldade também funciona assim. De forma que, quando Cristo pisa na terra, um demônio percebe, todos os outros gritam: vieste antes do tempo. Por que vieste nos incomodar? Olha o que os demônios estavam falando: a gente dominou esse lugar, ele é nosso agora. Mas a gente nem quer te confrontar, porque não temos autoridade para isso. Já que você vai nos tirar daqui, deixe-nos pelo menos ficar nesse território, nem que seja na pele dos porcos. Porque Satanás não quer perder território. Olhe para mim. Chegue nesse ano novo, que você vai ter o pastor deu uma deixa do que ele vai pregar aqui. Nossa pele arrepiou ali na mesa de café. É poderoso demais. Eu não posso dar nem um spoiler, mas é poderoso demais. Eu quero declarar: Satanás vai tirar as patas sujas daquilo que é seu, custe o que custar.
Satanás vai tirar as garras da sua família, do seu filho. Eu quero declarar, não importa se ele está atrás das grades, o demônio que está aqui pertinho vai ter que sentir e passar esse comunicado para quem está lá. Ei, se vocês podem me ouvir, vai passando comunicado por aí. Tem uma igreja que entendeu o seu propósito. A gente vai crescer e vai multiplicar. A gente meteu o pé na terra e declarou: esse lugar é nosso, essa cidade é nossa, esse ambiente é nosso, e eu não darei autoridade para você ficar mais aqui. Nós iremos dominar. Quantos acreditam nisso? Dê um glória ao Senhor. Pastor Gelson, e não vamos precisar ficar fazendo pirueta para expulsar demônio. Pisou. Se prepare, porque quando formos fazer visitas, pisou, grito. Se prepare, porque quando chegar no seu departamento de trabalho, pisou. Quando você chegar na sua casa, pisou. Aleluia. Satanás precisa obedecer você. Até quando você vai ser capacho de Satanás? Até quando você vai representar mais as trevas do que o reino dos céus? Até quando você vai ser apenas um igrejeiro nessa igreja? Você precisa mudar sua realidade. Deus colocou uma autoridade. Você é representante do reino dos céus. Tome posse disso. Não deixe Satanás dominar a sua casa. Põe para correr. Jesus permite entrar nos porcos e os porcos caem ladeira abaixo, morre tudo. Jesus está dizendo: eu não vou atender pedido nenhum de vocês. Eu vou acabar com tudo aqui. Olha o que Jesus faz. A paz que Jesus vem trazer, diferente do Império Romano. Porque o Império Romano trata só efeito. Mas Jesus pega o menino e declara: vem para perto. Deixa eu te dar uma roupa nova. Deixa eu pentear o seu cabelo. Deixa eu te dar um perfume. Deixa eu fazer você tomar o juízo. Deixa eu dizer que agora você não fica mais fora da cidade. Você é o agente do reino dos céus. Você vai ir para dentro da cidade. Senhor, eu quero andar contigo. Não. Você vai ficar aí, porque a partir de você eu vou mudar toda a história de Decápolis. Quando Jesus coloca o gadareno dentro de casa e dentro da cidade, Jesus vai embora. E uma revolução acontece. Quando Jesus estiver no auge da popularidade, milhares de pessoas virão para ver Jesus. Dentre elas, o autor do Evangelho descreve de Jerusalém, da Judeia, da Síria, da além do Jordão, de Galileia. Aí ele coloca assim, de Decápolis. Quem foi que trouxe Decápolis inteira? Eu tenho certeza que foi aquele jovem que Jesus alcançou. Se você soubesse o poder que você tem de atrair pessoas para Jesus, aleluia. Não importa o que a vida já te castigou, se você entender o quanto você pode de trazer de pessoas para Jesus, você não viria para um culto sem convidar alguém. Olhe para mim, concluindo agora, prometo. Este imperador embebecido declara: eu quero o dinheiro de todos, eu quero controlar a renda de todos. Então ele constrói um edito, porque ele quer aumentar os impostos. Os impostos, meu pai Wilson, será tão fora da realidade, que as pessoas não conseguem pagar os impostos, e eles então roubam as suas propriedades. Então ele quer construir um edito para que as pessoas venham de todos os lugares do mundo, onde o Império Romano domina, para poder registrar na sua cidade natal, Tiago, quanto esta pessoa tem de renda, de patrimônio. E quem não viajar para a sua cidade natal para registrar isso num documento, seria assassinado. Então o mundo se convulsiona. Cordões de soldados romanos por todos os lugares, falando para as pessoas irem rápido. Cada um voltando para o seu continente, para a sua cidade, para a sua nação. Pessoas estão aflitas, viajando dias na estrada, para assinar um documento e se responsabilizar pelo seu patrimônio, só para serem solapados, roubados, seriam subtraídos. Mas ele está dizendo: para ter paz eu preciso ter controle. Mas o céu está dizendo: eu consigo dar paz oferecendo liberdade. Aleluia.
Na terra, Satanás está dizendo: eu posso trazer uma noção de paz através da escravidão. O céu está dizendo: eu tenho uma paz verdadeira que vem através da liberdade absoluta. Então um casal simples olha um para o outro e declara: estamos grávidos do Filho de Deus. Precisamos ir para lá. Não temos recurso, não temos um transporte digno, mas precisamos ir. No meio de uma multidão de desconhecidos, Deus parou o céu. E Deus declarou: eu quero que todos os anjos, todas as miríades, parem agora o que estão fazendo e contemplem o maior acontecimento de toda a história. Sabe quando você vai numa festa de aniversário e as pessoas declaram assim: esconde o carro, não deixa ninguém ver, porque nós queremos fazer uma surpresa. Aí o aniversariante chega, ele percebe que tem coisa diferente, e ele, quando vai entrar no ambiente, o ambiente está escuro, a gente apaga as luzes, sim ou não? Dá a impressão que no céu a coisa está tão divertida que os anjos estão declarando: desliga a luz, deixa tudo escuro, a gente só vai ligar as estrelas quando ele nascer. Aleluia. O céu está contemplando um casal. Mas sincera, esses dias um escritor ligou para mim, um amigo meu, declarando: eu quero que você faça o prefácio do meu livro. O livro falava sobre o Natal, e eu fui ler o livro e depois buscar inspiração. E é tão estranho como Deus trabalha. Ele arranca o manto de eternidade de Jesus e vai entregar um pano que é corroído pelo tempo. Aleluia. Ele vai tirar o trono do Cristo e entregar o lugar onde os animais comem. Eu imagino os anjos que não conseguem entender o que Deus faz, dizendo: não parece que está tudo bem. Não parece que está tudo bem. Por mais que queiramos acreditar, não parece que está tudo bem. Porque aquele casal bate na porta. Não. Bate na porta. Não. Deve ter ido em todas as portas até terminar do lado de fora da cidade. Eu, quando construí o quarto da Camille, deixei ele um brinco, mesmo tendo limitação de recurso. Porque quem iria nascer na minha casa era uma princesa. Imagine um pai chamado José, compromissado como é, pelo seu caráter, sabendo que o Filho de Deus vai nascer. Ele deve ter tentado articular para conseguir uma casa, um lugar, mas não consegue. A única coisa que ele percebe é que ele caminhou ladeira inteira de Belém e não achou um lugar de conforto. Ele não tem mais tempo, porque as dores de parto levam Maria a dizer: preciso de um lugar agora. O mais próximo é o lugar onde tem um comedouro de animais. Aleluia. Quando Cristo vai nascer aqui, olha que coisa linda. Quando os panos para envolver o Cristo, por causa do frio daquela madrugada, estão sendo colocados no menino, lá no alto Deus declara: pode começar a festa. A pedra foi deslocada da montanha. O reino está descendo. O filho está nascendo. Ligam as luzes, as estrelas iluminam o lugar. Vem, vem, vem. E o que acontece? É os anjos gritando: a paz verdadeira não é a que está sendo entregue embaixo. A paz verdadeira é o que virá a partir do nascimento desse menino. Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. O que o céu está declarando é: nasceu aquele que vai transformar a história de todos. Nasceu aquele que vai mudar radicalmente a minha história. Eu preciso terminar em 5 minutos. Cinco minutos. Eu gostaria de alguém contando testemunho de conversão, bem rápido aqui. Tem que ser bem rápido. Quem pode contar um testemunho de conversão? Minha vida era desse jeito. Eu vou no meu pai. Pai, você perdeu uma oportunidade. Pai, eu vendo você aqui todos os cultos, mesmo fazendo parte de outro ministério,
É importante demais para mim. Aleluia. A mãe tem uma responsabilidade lá, não é tempo de sair. E nossa igreja tem uma proposta totalmente diferente. É uma casa, é uma família. Pode vir todo mundo, quantos quiserem. E quando o pai está aqui é significativo. Porque eu vi o pai num período difícil da vida, lutando consigo mesmo. Quantas vezes vi o pai alcoólatra sendo jogado na frente de casa pelos seus supostos amigos, a gente dava banho nele. Mas essa história eu quero deixar para trás, porque teve um dia que num culto como esse, onde não tinha tanta gente, o pregador declarou: eu estou dando a última chance para alguém aqui. O meu pai entrou, foi na frente declarando: eu sei que sou eu. Naquele dia, o pai que era alcoólatra, não conseguia ficar sem beber uma gota de álcool por dia. Depois daquele dia não colocou nenhuma gota de álcool na boca. Sempre foi trabalhador, mas agora além de trabalhador, também é um grande homem de Deus, e isso já faz quase 20 anos. Sabe por que isso aconteceu, meu pai? Porque Jesus nasceu um dia. Porque Ele mudou a história da minha casa, porque Ele mudou a história da minha família. Se eu prego hoje aqui e posso dizer que qualquer pessoa pode se converter, não é porque eu ouvi falar, é porque eu vi o meu Cristo nascendo no coração do meu pai. O que eu achava impossível, Cristo declarou: não, eu cheguei para mudar a história. Eu quero perguntar aqui, tem alguém que tem pessoas afastadas dos caminhos do Senhor na sua casa? Levante a sua mão, bem alto. Tem alguém que ainda não é evangélico, que está na sua casa? Levanta a sua mão, por favor. Eu quero perguntar para você que está com a mão levantada: você acredita que Jesus pode mudar? Você acredita que esse ano esse seu parente vai entrar aqui e vai ser batizado pelo meu pastor? Você acredita nisso? Eu quero que você saia do seu lugar em gesto de fé e vem para frente aqui agora. Só você que acredita. Aleluia. Uragaia série manchoribasi. Vem com força. Jesus nasce. São 30 anos que Jesus vai viver o anonimato. 30 anos que Jesus vai ver o Império Romano matando pessoas, crucificando vidas, abusando de mulheres. E o Cristo, olhe para mim, minha filha. E o Cristo queria entrar em cena, mas o Pai declarava: ainda não é tempo. Cristo queria começar e o Pai declarava: ainda não é tempo. Porque eu não quero que você cure por obrigação. Eu quero que você seja o autor da salvação. E para você ser o autor da salvação, você precisa desejar. E para você desejar mudar a realidade da casa dela, você precisa passar por uma casa difícil, uma casa de aflição e de dor. Você precisa passar pelo caos. Você precisa ter empatia aumentada ao ponto de ela chegar ao nível de compaixão, para que quando você comece o seu ministério, você não faça por pena, não faça por dó, não faça por obrigação. Faça porque passou por tudo aquilo e agora não quer mais que ninguém seja afligido pelo Império Romano. É por isso que quando Jesus ia curar, estava escrito: e tomado de íntima compaixão, curou a todos. Na maioria dos milagres que Jesus fazia, Ele declarava: não conte para ninguém. O que Ele estava dizendo é: eu não estou fazendo para me autopromover, eu estou fazendo porque eu entendi durante os meus 30 anos o tamanho da dor que você sofre, mas a partir de agora, você não sofrerá nunca mais. Eu quero que a igreja me ajude em oração para a gente romper isso aqui. Se coloca de pé. Eu preciso que você ore alto. Há uma batalha espiritual aqui. Você vai orar verbalizando o nome dessas pessoas ou dessa pessoa, mas você vai dizer bem alto, toda a igreja vai dizer: Deus, mais alto, Deus, obrigado por ter enviado o seu filho, obrigado por ter preparado o cenário para que o Cristo mudasse a história. Eu sei que Ele ainda procura lugares para nascer. Ele nasceu em mim, mas eu conheço alguém que ainda precisa receber seu nascimento.
Os lugares, as pessoas parecem uma manjedoura, um lugar qualquer, mas eu sei que o Senhor pode ressignificar a manjedoura. Eu sei que o Senhor pode dar outro sentido à manjedoura. Por isso eu clamo agora para o mundo espiritual me ouvir. Eu decreto, mais alto, eu decreto, é um decreto: neste novo ano eu não desistirei enquanto, diga o nome da pessoa, pessoas, enquanto, diga o nome, não, diga mais alto, diga mais forte, diga mais alto: enquanto esta pessoa, diga, enquanto esta pessoa não vier ao menos visitar essa igreja, eu não desistirei. Dá-me forças, estratégia, autoridade, unção. Eu verei o teu nascimento em muitos corações. Deus, se é verdade esta oração, confirma na minha alma através da sua presença. Manifesta a sua presença agora. 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 Manifesta, manifesta, Senhor. Vá. Sinta o doce toque de Jesus. Deus está trabalhando acima do caos. Jesus está nascendo em alguns lugares mais uma vez. Mauro, vai acontecer. Vai acontecer. Vai, porque trabalharemos para isso. O meu pai ficou 20 anos. A família dizia: não vai ter jeito. Teve jeito sim. Teve jeito sim. O mais belo entre milhares e milhares. Onde houver línguas estranhas, comece a falar em línguas estranhas agora. Se alguém ainda não é batizado com o Espírito Santo, está autorizado. Fale em línguas estranhas pela primeira vez agora. Agora! Só tenho mais um minuto. Aproveite. É a última quinta desse ano. É a última quinta desse ano. Vai! Masiri mandarabas, Oramaia, Sering Basi. 30 segundos para eu terminar. Pastor Diego, se prepare para dar orientação. Bênção apostólica. Eu estou sentindo a graça do Senhor aqui. Vá! Pode chorar. Meu pastor, nós iremos salvar essas vidas. Nós iremos batizar essas vidas. Nós iremos discipular essas vidas. Meu amado, meu amado é O mais belo entre milhares e milhares. meu
autoridade do teu nome, nós fechamos essa última quinta-feira. Em nome de Jesus, liberamos a tua vida agora. Que tudo aquilo que travava e impedia a tua vida seja aniquilado agora. Pai, eu vou contar até 3 e toda esta barreira está quebrada. 1, 2, 3. De Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós liberamos sobre esta casa um tempo de conversão, um tempo de cura, um tempo de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. As nossas quintas-feiras serão marcadas por milagre, por avivamento, por curas de câncer. Eu não tinha terminado de dar o testemunho, mas hoje chegou a biópsia do Gustavo e tinha o risco dele precisar fazer quimioterapia, radioterapia. Não vai precisar fazer nada. Jesus curou. Jesus curou! Jesus vai continuar curando! Será que tem alguém que pode celebrar? Bora, vai, nós vamos fechar essa quinta-feira com milagre. Pega a tua mão bem alta, pega a tua mão bem alta. Ora, fala: Jesus, onde tiver alguém com câncer, onde tiver alguém com tumor, aonde tiver alguém que necessita de cura e libertação, manda quinta-feira para cá, Pai. Manda nas quintas-feiras para cá que o Senhor vai fazer milagre. Remo que talabaxoia neremanalabassuia neremanalabacaia. Derromonoroio neremanalabassuia neremanalabacaia. Pai, na autoridade do teu nome, eu libero uma unção de cura sobre a igreja. Eu libero uma unção de libertação. Pai, o Senhor me usou em algumas quintas-feiras aqui de uma maneira extraordinária, mas eu quero compartilhar esse manto com o pastor Rafael. Eu quero compartilhar com os pastores e com toda a igreja. Eu quero compartilhar esse manto. Quem sentar do teu lado vai ser curado. Quem chegar perto da tua vida vai ser liberto. Pai, vício do cigarro, vício da bebida, vício da pornografia, Pai, vício do consumismo, está agora no altar. Libertação sobre os teus filhos, sobre a tua casa, sobre a tua família. E se você crê, repete assim comigo: e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, que Ele mesmo resplandeça sobre nós o teu rosto, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz, e essa paz seja selada pelo sangue. Diga para 3 pessoas: pelo sangue de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.